Fala baixista, mais uma vez aí Bruno Guimarães na área. Seja muito bem-vindo aí a essa segunda aula do nosso treinamento, da Masterclass, falando sobre a improvisação. Tá? Espero que vocês tenham curtido aí a primeira aula. Não esqueçam de deixar suas dúvidas, os seus comentários, isso é muito importante. Esse feedback é muito importante aí para que possamos continuar crescendo aí e compartilhando o conhecimento aí para a gente poder estar aprendendo cada vez mais, certo? Bem, essa aula de hoje nós vamos falar, tá, sobre a criação de frase, mas deixa eu falar algo antes de começar falando sobre isso, tá? Se você não assistiu a primeira aula, tá, você que chegou aqui agora, está assistindo essa aula, eu vou convidar você primeiro a assistir a primeira aula, beleza? Por quê? Porque existem alguns fundamentos lá que você precisa conhecer, que você precisa entender sobre a improvisação, tá? Porque lá eu falei sobre os 4 elementos que constituem a improvisação e a importância desses 4 elementos sobre a improvisação, e falei também da organização de você poder estudar a improvisação de uma forma, usando uma metodologia que realmente vai te ajudar aí no desenvolvimento, certo? Eu também falei sobre as escalas no braço do instrumento, tá? Eu mostrei aí como você pode estar desenvolvendo as escalas sobre o braço do instrumento, tanto em 1/8 e em 2/8, certo? Também tem um guia de treinamento dessa aula 1, tá? É muito importante aí para você baixar e ir fazendo aí os exercícios, certo? Bem, e essa aula de hoje nós vamos falar sobre a criação de frases, tá? Eu vou explicar para vocês como vocês vão conseguir desenvolver isso e como vocês vão conseguir organizar para vocês poderem estudar essa questão das frases, certo? Nós vamos estar utilizando aí a mesma ideia, tá? Só que hoje nós não vamos utilizar o elemento da técnica, nós vamos falar sobre a melodia e o ritmo, certo? Porque são 2 elementos aí que compõem a improvisação e que é muito interessante estudar eles de uma forma separada, porque vocês vão entender exatamente o que significa uma frase, certo? Vocês vão entender a definição de uma frase e como ela é constituída, certo? Então vamos lá. A frase nada mais é do que a junção melódica, certo? Com o ditado rítmico, beleza? Então você junta esses 2 elementos, você tem o que nós chamamos de frase, certo? Eu vou explicar isso melhor aqui no contrabaixo, certo? Então vamos supor que a gente tem aqui a escala, aqui a escala de Dó maior, certo? Beleza? Então existem padrões melódicos que você vai estudar sobre a escala, certo? E depois existem padrões rítmicos também que você vai estudar utilizando a escala. E quando você junta esses 2 padrões, você começa a desenvolver o que nós chamamos de fraseado, certo? Então, por exemplo, eu vou falar de um padrão aqui sobre a escala de Dó maior, certo? Um padrão melódico, beleza? Ó. Então você vai tocar, por exemplo, aqui, ó, Dó, Ré, Mi e Fá, certo? Vou fazer de novo. E daí você vai voltar na nota Ré, fazendo um outro padrão melódico, certo? Em cima de outras notas. Aí você vai voltar no Mi, certo? Ó. E eu vou fazendo isso sobre a escala, certo? Isso daqui é um tipo de padrão melódico, tá? Vocês podem encontrar um linguajar diferente. Por exemplo, vocês podem ouvir falar de Partner, tá? Que nada mais é do que um padrão melódico, tá ok? E quando você começa a estudar, existem vários padrões que vocês podem estar estudando aí no contrabaixo, certo? Depois que vocês começam a estudar cada um desses padrões, tá? Existem vários, eu separei alguns e coloquei aí no arquivo em PDF, inclusive essa aula também contém um material para você estar baixando, para você estar utilizando aí, e acompanhando essa aula, tá? Eu coloquei alguns padrões melódicos para você poder estar estudando aí no contrabaixo, certo? Então, esse padrão melódico que eu acabei de usar, eu posso aqui dar uma vida para ele, eu posso dar o quê? Um senso rítmico, certo? Eu posso interpretá-lo com um ditado rítmico diferente desse daqui, por exemplo, certo? Vou fazer de novo aqui, ó. É muito importante que vocês estudem isso, tá? Ó.
fazer descendente. Ó, certo? O que eu acabei agora aqui de fazer é ascendente e descendente. E como utilizar isso aqui em uma frase, certo? Você vai utilizar o padrão melódico não necessariamente nessa ordem, certo? Não necessariamente você precisa usar nessa ordem. Você pode usar o mesmo padrão em outras regiões do braço, utilizando a escala de Dó maior, certo? E dando uma interpretação, ou seja, dando a esse padrão uma vida rítmica diferente da que a gente acabou de tocar. Então, por exemplo, olha isso aqui, ó. Certo? Ó. Esse é o padrão melódico que eu usei, só que de forma descendente, é o mesmo padrão, ó. Certo? Ó. Ó. Certo? Então, agora eu vou fazer aqui diferente, ó. Certo? É um padrão melódico que você pode estar estudando e depois você vai aplicando aí a questão rítmica. E como aplicar a questão rítmica? Na verdade, existe um estudo que você vai precisar aí, que é você estudar a divisão rítmica, certo? Eu sei que a princípio aí pode ser um pouco complicado, mas realmente é necessário que todo baixista estude a divisão rítmica. Então você vai estudar a divisão rítmica de ritmos brasileiros, por exemplo. Tá? Você pode estudar sobre o blues, sobre jazz, sobre funk, sobre rock. Existem vários estilos aí e existem várias linguagens rítmicas, tá? Característica de cada estilo. Então você vai estudar dentro do estilo que você gosta, certo? Se você gosta de funk, por exemplo, tá? Certo? Então você vai estudar os padrões melódicos que mais se aproximam. A linguagem rítmica, os padrões melódicos. Então, ó. Certo? É uma forma de você estar estudando aí esses padrões melódicos e esses padrões rítmicos sobre a escala, certo? Bem, para vocês começarem a desenvolver isso, é importante então dar o primeiro passo em qual sentido? Estudando os padrões melódicos, certo? Logicamente que você vai ter dificuldade em alguns padrões melódicos, mas conforme você vai estudando, certo? Isso vai ficando natural na hora de você tocar. Isso vai ficando algo natural, como se você estivesse fazendo a escala de Dó maior, Ré maior, a escala que você já toca, certo? Então eu vou começar mostrando para vocês, né, o primeiro padrão para vocês estudarem. Tem no arquivo em PDF que eu deixei, ó. Esse é o primeiro padrão. Eu estou usando aqui a escala de Dó maior, certo? Fazer descendente. Certo? Agora eu vou fazer isso de forma cromática, certo? Eu vou começar pela escala de Dó maior. Certo? Aí eu vou fazer agora em Dó sustenido. Em Ré. Certo? Conforme você vai treinando, você vai adquirindo aí a velocidade, precisão em cima do exercício, certo? Então você pode ir fazendo aí de forma cromática e você pode estar utilizando, é bem bacana que você vai poder utilizar aquelas mesmas ideias que eu passei na aula anterior. Quais são as ideias? Você fazer, por exemplo, fazer aqui para vocês darem uma olhada. Eu cheguei aqui na última nota, certo? De vez de eu fazer descendente na mesma tonalidade, eu vou fazer descendente numa tonalidade diferente, ou seja, eu vou fazer dentro da escala cromática. Então eu vou, de vez de fazer descendente em Dó, eu vou fazer em Ré bemol. Ó. Certo? Eu vou voltar aqui de novo e vou fazer para vocês verem, ó.
exercício para você estar praticando, né, utilizando aí padrões melódicos sobre a escala maior. E você pode aplicar isso sobre qualquer escala, certo? Beleza? Então, ó, vou fazer sobre a escala pentatônica, certo? Eu não estou falando necessariamente, eu estou utilizando o exemplo das escalas, mas eu não estou falando necessariamente explicando como é formada as escalas e tal, porque senão essa aula vai ficar gigantesca, certo? A minha ideia é mostrar para vocês o caminho que vocês precisam estudar aí para realmente vocês desenvolver fraseado, tá? E eu estou falando aí de duas formas, eu estou abordando aí a primeira forma, que é através de padrões melódicos, certo? E depois eu vou estar falando da segunda forma para vocês poderem estar estudando, certo? Então, olha, eu vou fazer sobre a pentatônica de Dó, tá? Pentatônica de Dó menor, por exemplo, olha. A mesma ideia, tocando 4 notas, certo? Ó. Certo? Posso fazer voltando na próxima tonalidade, ou seja, uma tonalidade acima. E faço também depois em outra tonalidade, ó. Certo? Ó. Isso dá muitas frases. Depois que você estudar bastante, você estudar aí o senso rítmico, você vai perceber que você usa, eu uso isso aqui. Eu uso, por exemplo, você pode fazer uma... Percebeu aqui, ó, ó. Só que eu estou utilizando aí um senso rítmico diferente, tá? Eu estou utilizando aí uma questão rítmica diferente. Então, existem elementos aqui, por exemplo, a acentuação, que eu não estou falando nessa aula de hoje, mas ó, que dá toda uma interpretação na hora de você criar as suas frases, certo? Então vocês percebem que são padrões melódicos que você vai estudando, e isso começa a se tornar natural e você começa a utilizar isso nas frases. Tá, lembrando que logicamente que lembra da questão de você começar na academia hoje e não sair com a barriga de tanquinho? Com o tempo você vai praticando e dado momento você vai perceber que você vai estar fazendo frases utilizando esses padrões melódicos e rítmicos que você vai estar estudando, certo? Então, eu vou passar aqui um outro padrão melódico, certo? Ó. Certo? Ó. Ele é diferente, ó. Certo? Então, eu vou utilizar ele fazendo frases. Sim, ó. Tá? É um padrão melódico que eu utilizei sobre a escala, ó. Certo? Ó. Certo? Só que eu usei aqui, ó. Certo? Isso dá para fazer uma frase, então, ó. Certo? E já emendei fazendo descendente na escala de Dó maior. Necessariamente você não precisa começar o padrão melódico na tônica, certo? Não há necessidade disso. E também você não tem que fazer o padrão melódico tanto ascendente e descendente. Porque na hora de improvisar, você vai começar a criar ali frases, certo? Utilizar padrões melódicos. Então você vai misturar esses padrões. Você vai ali fazer você vai mesclar um padrão, outro padrão, né? Um de uma forma, outro de uma outra forma, que vai dar toda a questão da interpretação, da frase aí, dentro do estilo que você escolher, certo? Lembrando, existem padrões aí referentes a estilos, tá? Então você vai escolher o estilo que melhor você
que você mais gosta, por exemplo, e você vai começar a estudar padrões, ou seja, ditados rítmicos relacionados ao estilo que você quer, certo? Normalmente as pessoas gostam de tocar muito funk, muito jazz, blues, tá? E hoje em dia tem muitos baixistas bons aí utilizando aí esse tipo de frase e que são muito bons aí também para vocês poderem estar estudando, certo? Então, você vai buscar um melhor estilo, você vai buscar aí a melhor forma de você aplicar isso, tá? Não necessariamente você precisa aplicar isso daqui só sobre a escala, tá? Por exemplo, se você conhece tríades, por exemplo, você pode aplicar isso nas tríades, ó. Certo? Na hora de você criar um pequeno link, uma pequena frase, né, vocês podem aplicar isso sobre a tétrade, tá? Vou colocar aqui um Dó com sétima maior, por exemplo, ó. Certo? Dó com sétima maior, então olha aqui, ó. Certo? Eu estou fazendo aqui ascendente, como eu sempre mostrei, como eu sempre gosto de fazer e mostrei para vocês, certo? Então vocês podem fazer isso sobre tríades, tétrades, escalas, certo? E existem vários padrões melódicos e padrões rítmicos para vocês poderem estar estudando. Eu deixei alguns exercícios no arquivo em PDF, tá? Para que vocês possam estar fazendo, beleza? Isso é muito importante que vocês façam. Lembrando que é interessante vocês utilizarem o metrônomo, tá? Sempre aí fazendo de uma forma confortável e você vai aumentando aí gradativamente aí a questão da velocidade, aí você vai desenvolvendo velocidade, vai desenvolvendo aí uma técnica, certo? Você vai cada vez aprimorando a sua técnica, tirando sempre um bom som do instrumento, que isso é muito importante, beleza? Bem, existe uma outra maneira de você criar frases e de estudar essa questão de criação de frases, que é você tirar frases, certo? Prontas. Por quê? Porque essas frases prontas, elas já estão ali carregando sobre elas o quê? Senso melódico e senso rítmico, certo? Então, por exemplo, eu vou falar aqui de um standard de jazz muito conhecido que se chama Dona Lee. Então, ó, isso daqui é um tipo de frase e para poder estar estudando, eu tenho que tirar essas frases. Então, certo? E eu vou tirando toda a música, toda ela, do início ao final e vou praticando. É lógico que no início, certo? Quando você começa a estudar, você tira lento, ó. Certo? Depois você vai aumentando a questão da velocidade, certo? Nós podemos, por exemplo, pegar um link separado dentro dessa mesma música, ó. Certo? Agora eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido para vocês perceberem como fica, né? Então, ó. Certo? Então, é um padrão melódico, certo? E intrínseco aí nele também um padrão rítmico. E que quando você está tocando, né? Então, uma outra forma de você estar tirando, estudando as frases é o que? Você está tirando frases de outros baixistas. Tá? Então, eu mostrei aqui alguns exemplos bem simples e claro que você pode estar fazendo, certo? Bem, por exemplo, você pode estar fazendo, tirando uma música, só a questão melódica, tá? Só tirando a melodia da música também é muito importante. Você vai estudar ali padrões melódicos, tá? Sobre a música, isso te ajuda muito. Por exemplo, existe uma música do Jaco, né?
que é muito interessante você estudar. Ó. Certo? São vários padrões melódicos aqui. Então, ó. Certo? Então isso é muito interessante você estar estudando e tirando essas músicas, né, que certamente vai te ajudar aí no seu crescimento, na sua questão de criar frases, certo? Bem, existem alguns elementos que eu tocando aqui eu fiz, talvez você não tenha percebido. Por exemplo, a questão do quê? Do slide, certo? Ó. E a ligadura, ó. Certo? Vocês podem estar baixando o meu e-book falando sobre técnicas essenciais para baixistas. E nesse e-book eu estou falando um pouquinho sobre hammer-on e pull-off. Tá? É muito importante vocês estudarem essa técnica, né? E lá eu deixei bastante exercícios, porque vocês utilizam isso a todo instante. São técnicas que nós vamos estar utilizando aí toda hora, certo? Então você vê aqui, ó, uma ligadura aqui, né? Um hammer-on. Certo? Então eu estou usando aqui, logicamente, que alguns elementos que realmente ajudam você na hora de improvisar. Também eu estou usando, às vezes eu uso aqui o Daddy Note, né, que é aquela questão de você tocar a nota, só que abafar com a sua mão esquerda. Então, ó. Certo? Então são elementos aí que você pode estar utilizando na hora também de você começar a criar suas frases, começar a criar aí seus links, seja para uma música, seja numa música instrumental ou não, vocês podem estar criando e utilizando, certo? Então, vocês percebem que realmente existe aí uma forma de vocês começarem a estudar a questão do senso melódico e o senso rítmico, certo? Através dos estudos aí das combinações melódicas e você escolhendo depois um ritmo aí de sua preferência e aplicando aí esses padrões melódicos dentro da linguagem rítmica do seu estilo. Tá? São dois pontos bem simples para vocês começarem a estudar. Isso vai ajudar vocês demais. Tá? Exatamente essa é uma metodologia que eu utilizo nos meus estudos, tá? E também eu utilizo com os meus alunos, tá? Eu passo exatamente vários exercícios para que eles possam estar praticando esses exercícios, tá? E para que isso ajude eles a desenvolver a habilidade de criar frases no contrabaixo, tá? É logicamente que existe aí um tempinho aí para você poder estar estudando, se dedicando, e isso não vai acontecer, como eu já falei no vídeo anterior, da noite para o dia, tá? Mas conforme você vai fazendo, você vai praticando, você vai exercitando, isso passa a ser normal, tá? Bem, essa é uma aula bem simples, bem fácil de entender, né? A gente está juntando aí um conhecimento, está construindo um conhecimento sobre a improvisação, sobre os elementos que a improvisação possui e a forma que nós precisamos estudar e como nós podemos estar estudando cada um desses elementos, certo? Então, na primeira aula nós falamos do primeiro elemento, que é o elemento da técnica, que é importante, e hoje nós acabamos de falar sobre os dois elementos, ou seja, tanto melódico e tanto rítmico, certo? Nessa aula de hoje, se baixando o PDF, vai ter vários exercícios para você poder estar praticando, tá? E se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem,
tá? Lembrando, se você tiver qualquer tipo de dúvida, me mande mensagem, tá? Abaixo desse vídeo, eu acho que do lado esquerdo, eu não gravo muito bem a posição da câmera, mas vai ter ali um link do WhatsApp. Se você tiver uma dúvida, quiser mandar um WhatsApp para mim, eu vou estar aí à sua disposição, vou estar te respondendo e te ajudando da melhor forma possível, tá? O WhatsApp pode ser que demore um pouquinho a responder, tá? Então, se você colocar no Facebook, para mim é bem mais fácil, bem mais rápido, beleza? Tá? Então, finalizando essa aula, lembrando, tá, que amanhã nós temos a nossa aula sobre o próximo elemento, que é o elemento da harmonia, tá? São os 4 elementos que constituem a improvisação. Então amanhã nós vamos estar falando, nós vamos estar abordando como você vai escolher aí as escalas, como você vai estar escolhendo, tá, as escalas na hora de você improvisar. Então, se você observar bem, você tem conhecendo o braço do instrumento, conhecendo a organização do estudo da improvisação, o estudo da criação de frases, tá? A forma que você vai estudar, e amanhã você vai ter aí um conteúdo sobre harmonia para você poder aí começar a dar os primeiros passos na hora de improvisar, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula bem simples, mas de grande importância, que dá um direcionamento para cada um de vocês. É importante você saber que eu estou trazendo essa metodologia de forma online, tá? Eu estou fazendo isso e mostrando isso de forma online. É o minha primeira Masterclass online, tá? Um primeiro treinamento 100% gratuito e 100% online, beleza? Então espero que vocês estejam gostando desse treinamento. Lembrando, deixa um comentário aí embaixo, tá? Se tiver dúvidas, manda para mim, que eu vou estar respondendo vocês, eu vou estar ajudando vocês aí da melhor forma possível, tá bom? Então a gente se vê amanhã no mesmo horário, tá? Às 20 horas e falando sobre harmonia, certo? Então, tchau, tchau, galera!